Boa tarde a todas e todos. Convido a todos a visitarem o nosso estande do Consórcio Amazônia Legal. Nós que somos a Casa dos Estados da Amazônia Legal, temos a honra de receber mais um painel, hoje trazido pela representação do Amazonas na CEMIG, sobre transição energética para o Amazonas. E com isso eu conto com a honra de trazer como moderador o senhor Antônio Batista, que é diretor de atração de investimentos da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá. Por favor, Antônio, agora eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigada. Opa! Boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos para a sequência aqui dos nossos painéis dentro do estande do Consórcio Interestadual Amazônia Legal, em particular para falarmos do estado do Amazonas, discutirmos aí essa temática que é tão relevante neste contexto de COP30, que é a transição energética. Então nós vamos ter um painel aqui onde nós teremos a participação do secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Dr. Rondley Peixoto, do meu amigo Marco Antônio Vilela, que é secretário executivo de Energia e Gás, e também do Márcio Paixão, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Transição Energética. Senhores, é muito apropriado o Amazonas trazer esse debate, trazer essa discussão dentro desse contexto de COP30, que fala da questão climática, e a questão climática, um dos pilares, está relacionado com a questão da transição energética. O estado do Amazonas é um estado, por si só, que é muito representativo enquanto floresta viva, enquanto recursos naturais diversos, enquanto possui uma matriz energética diversificada, enfim, é um estado industrial. Portanto, o estado reúne aí um conjunto de elementos que tornam, ao mesmo tempo, desafiador a questão da transição energética, mas uma oportunidade para ser um exemplo para o mundo. Então, dentro desse contexto, nós vamos iniciar e eu vou convidar, então, nosso secretário Rondley Peixoto para trazer aqui as considerações iniciais sobre essa temática. Com você. Obrigado, Antônio Batista. Eu queria registrar também aqui a presença do Procurador do Estado, aqui, o Gebran, aqui, a Procuradoria, que tem um papel fundamental na parte de olhar legal em cima do projeto de transição energética. Portanto, agradeço a todos aqui, agradeço ao Antônio que se dispôs a sair do Amapá um pouquinho e está aqui conosco. A gente vai primeiramente passar e iniciar aqui com um vídeo aqui sobre o projeto. O Amazonas abriga, em meio à floresta amazônica, a maior reserva de gás onshore do planeta. Importante e estratégica alternativa econômica, que por ser mais limpa, já é utilizada na iluminação em outros estados e que vem fortalecendo a autonomia e a segurança energética nacional, ao mesmo tempo em que impulsiona e desenvolve a região. Em 2021, o governo do Amazonas quebrou o monopólio do gás natural no estado, permitindo a chegada de novos investimentos para o setor. Agora, o governo estadual lança a Política Estadual de Transição Energética, que vai reduzir o uso de combustíveis fósseis, incentivar fontes renováveis e garantir uma transição justa, sustentável e inclusiva. A PETEM tem metas e prazos. Redução em 50% do consumo de diesel em sistemas isolados até 2030 e redução da pobreza energética para levar mais energia limpa para todo o Amazonas. Quem vive na Amazônia defende a preservação, mas sabe que ela não impede o desenvolvimento. Ao contrário, é o desenvolvimento sustentável que garante a preservação. É com essa visão que o Amazonas mostra para o Brasil e para o mundo, na COP30, a energia que vem da floresta. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.
Bom, agora a gente vai aqui na nossa apresentação e a gente aqui vai explicar um pouco do trabalho que foi feito até chegarmos nesse texto. O lançamento foi feito há poucas horas atrás, lá na Blue Zone, onde o governador assinou a mensagem a ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. Portanto, vai para a discussão ainda dos deputados, da Casa Legislativa, e também ainda há tempo, né, de fazer esse processo de construção. Depois disso, a gente vai observar aqui que a gente tem, depois da política, nós temos 6 meses para construir o plano de transição energética, o programa onde a gente vai delinear as ações específicas da política. E aí eu vou falar um pouco de como é que foi esse início, né? Então, primeiramente, a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás no Amazonas é uma secretaria nova, né? Ela tem 2 anos e ela foi criada justamente para tocar esse tema que é fundamental para o nosso Estado. E a gente falar de mineração não é contraditório à preservação ambiental. Né? Falar de gás, de energia, ele não é um antagonismo às políticas ambientais que o Estado adota. Pelo contrário, eles são processos que ajudam no desenvolvimento do nosso Estado. E aí, nós, diante dessa motivação, né, nós temos dentro do nosso Estado, se olharmos do aspecto energético, 92 sistemas isolados, que são pequenas unidades que geram energia descentralizada. Então, o Linhão ele chega em Manaus, chega em 2, 3 municípios e pronto. Os demais eles são gerados energia através dos sistemas isolados. Com isso, nós temos uma alta dependência de óleo diesel. Uma alta dependência é mais ou menos 1,5 milhão de litros diários que são consumidos nesses sistemas. E quando você tem um problema como nós tivemos de estiagem, essas famílias acabam sofrendo em não tem água no processo de estiagem. E aí também não vai ter energia, porque não chega o combustível lá. Então esse é um dos motivadores, né, de buscarmos um processo de transição energética que seja realmente inclusivo, que atinja as comunidades, né? E com isso a gente enfrenta a pobreza energética que atinge essas famílias nos mais longes rincões do nosso Estado. Para também atuar nessa parte, o Amazonas ele tem a maior reserva de gás onshore, que é gás em terra, um potencial gigantesco que agora se torna uma nova matriz econômica. Não apenas o gás como um insumo para a energia, mas o mercado de gás e de energia como fator de desenvolvimento econômico, que acaba gerando emprego e renda para as populações, para os municípios onde tem esses empreendimentos energéticos. Nós temos uma riqueza mineral, de recursos minerais e estratégicos incrível, que vai ajudar muito também no processo de transição energética. Uma biodiversidade riquíssima, né? Foi lançado hoje também o plano de bioeconomia do nosso Estado. Nós temos no nosso governador a vontade política para fazer, de querer fazer, de buscar e crescer o mercado, a matriz energética do Estado, e tornando o Amazonas um protagonista nessa área, né? Nós temos hoje uma grande produção de gás que vai levar energia para quase 4 milhões de residências no nosso país. Então, o Amazonas, sim, contribuindo para o país, para gerar segurança eletroenergética nos outros estados vizinhos da nossa região.
E aí nós temos como base o alinhamento dessa política de transição energética, o alinhamento com a política nacional, com a Constituição do Estado. A gente tentou e buscou fazer as conexões com as políticas estaduais de energia renovável que o Estado já tem, os programas federais, as políticas internacionais, PNUD, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, ele tem um alinhamento com as políticas nacional e internacional. E ele não foi desenhado dentro de uma sala onde a gente decidiu fazer um plano de acordo com o que a gente queria, de acordo com o que a gente conhecia. A gente foi para a rua, a gente foi para os municípios, foi conversar com as pessoas. Nós tivemos mais de 14 audiências públicas em vários municípios no nosso estado. Foram 11 municípios visitados, uma média de participantes de 500 pessoas participando. Tivemos mais de 170 sugestões obtidas. Então, assim, o quanto é difícil, procurador, você fazer uma audiência pública e dizer, olha, nós vamos fazer uma audiência pública para falar de transição energética. Não é aquele melhor programa que as pessoas querem nos municípios, no interior do nosso estado, nas capitais. Mas aí nós insistimos, fomos conversando, e aí tivemos grandes participações, muitas sugestões. Aqui a gente tem também, além isso aqui foi da consulta virtual, nós tivemos 170 participação virtual. Aí aqui é um pouco do perfil, né? Nós tivemos a maior parte do consumidor, usuário, dando as suas contribuições, agentes econômicos, instituições, órgãos de classe, né? Então, um público bem diverso, né? E se a gente olhar, nós tivemos em Manaus, na capital, né, cerca de metade das pessoas participaram em Manaus e a outra metade pelo interior do estado, né? Então, há um equilíbrio bem próximo aí entre capital e interior. E aqui foi um pouco do balanço do que as pessoas mais esperavam, né, mais desejavam nas consultas. Então, foi falado de energia solar em comunidades isoladas, de produção de biogás em assentamentos rurais, foi falado de cooperativas de energia renovável, enfim, incentivo à eletrificação de motores de embarcações também, que é um desafio que nós temos grande, que é o nosso transporte fluvial ainda também utiliza uma matriz energética vinda de combustíveis fósseis, né? Então, portanto, isso foi um balanço dessa consulta. E a finalidade, os objetivos, o que nós queremos para a transição energética no nosso estado é tornar o Amazonas referência nacional em transição energética. Então, a gente, no dia de hoje, acaba sendo um dos poucos estados que tem uma política clara de transição energética. Alguns estados estão ainda também iniciando esse processo. Nós queremos reduzir o uso de combustíveis fósseis e eliminar a pobreza energética. Queremos ampliar a utilização de biocombustíveis e aumentar a eficiência energética. Fomentar a pesquisa, desenvolvimento, inovação, com um olhar para um futuro tecnológico diverso e sustentável. Com isso, atrair investimento, gerar emprego e renda para a nossa população, né? E aqui eu vou finalizar a minha parte, depois a gente vai ouvir aqui o Marco Antônio Vilela, que foi um dos coordenadores, a secretária executiva, e depois o Márcio, que é o coordenador do Grupo de Trabalho da Transição Energética. A gente vai ouvir aqui os dois, mas eu queria finalizar aqui falando que os nossos princípios norteadores dessa política de transição energética primeiro, valorização dos povos da floresta, no aspecto social. As pessoas estão em primeiro lugar. Segundo, a descarbonização da economia, no aspecto ambiental. E o terceiro, a geração de emprego e renda, porque só faz sentido
tudo isso, se levar oportunidade para as pessoas. Ninguém quer fazer transição energética porque está na moda fazer, porque é para fazer, porque precisamos fazer. A gente quer para fazer sentido para a vida das pessoas. E se fizer sentido, ok, a gente cumpriu o nosso papel. Queria passar agora aqui, voltar aqui para o Antônio. Obrigado, secretário Rony, uma salva de palma. Fez uma primeira abertura aqui e eu dou um destaque nessa fala do secretário, que a política já nasce com a identificação da realidade local. Então, quando você traz aí que 92 pontos hoje são sistemas isolados que precisam gerar energia a partir de fontes fósseis, acho que fica muito claro o diagnóstico aí, aonde tem que dar um foco, né? Então, sem desconsiderar o potencial que tem a capacidade de geração de riqueza, como você trouxe também, do gás, já que o Amazonas aí desponta como principal estado aí no segmento de produção de gás onshore. Então, o diagnóstico está pronto, então nada melhor do que você trabalhar em cima da realidade. Parabéns aí por esse trabalho de orientar a política a partir das características e realidade regional. Vilela, Marco Antônio... Opa, Paixão? Isso, vamos então ouvir, que é o coordenador do Grupo de Trabalho de Transição da Política Energética. Seguir a apresentação, acho que tem que voltar um pouquinho. Bom, enquanto volta aí, o importante é, dentro da fala do secretário, é entender que ouvir os povos originários e os saberes tradicionais foi um dos pilares para desenvolver a transição energética. Fazia o menor sentido desenvolver uma política que não fosse ouvindo a ponta, que não fosse ouvindo as pessoas que são as mais impactadas, que são as mais afetadas, vamos dizer assim, por essa política e, portanto, tudo que ela pode trazer. Pode passar. Aí. Bom, dentro do programa, dentro de todo o estudo, a gente tem algumas diretrizes que são pilares do estudo. E aí, muito rapidamente, a gente vai falar de cada uma delas, para a gente tentar entender como foi desenhado e como foi formatado essa política, que na verdade ela é a viga mestra de tudo mais que vai acontecer com relação à transição energética nos próximos anos. Então, portanto, quando a gente fala em ampliar a diversidade da matriz energética, significa dizer que já existe uma matriz energética e também já observa recursos com fontes renováveis, só que com pouca participação. O que se pretende é aumentar a participação dessas fontes renováveis com fontes mais limpas. Então, o primeiro passo é dizer, elas existem em pequena escala. Precisamos aumentar essa participação. Item 2, gerar condições para a universalização do acesso à energia renovável. Isso está muito associado ao programa de universalização de energia elétrica, o que ficou muito tempo conhecido como Luz para Todos, e dentro desse prisma, entender que a universalização ela precisa ser alcançada, mas precisa ser alcançada com energia renovável, com energia que possa ser limpa e que possa produzir não só bem-estar, mas também retornos econômicos e ambientais. Terceiro item, promover o programa de eficiência energética. O programa de eficiência energética também ele já existe a nível nacional. Nós vamos promover, otimizar a eficiência energética. E falar de eficiência energética é dizer o seguinte, não é deixar de consumir, é consumir de forma otimizada. É fazer mais com menos. É continuar consumindo, mas de uma forma eficiente, de uma forma correta. Com o quê? Com tecnologia, com lâmpadas mais eficientes, com energia fotovoltaica, com equipamentos mais eficientes. Então a gente continua mantendo o mesmo consumo, só que de forma mais eficiente. Então esse é o conceito. Número 4, promover incentivos, e aí incentivos fiscais, incentivos financeiros, creditícios. Se a gente está falando de um programa que nós vamos estar desenvolvendo, é óbvio que esse programa precisa ter um fund, precisa ter uma fonte de recurso. Então, a política ela também traz um arcabouço que possa
sustentar essa transição energética que, por óbvio, precisa de recursos financeiros para financiar, para promover as ações que estarão presentes num programa que será colocado daqui nos próximos 180 dias, que é o desdobramento da política, onde vai estar o detalhamento dos projetos, das ações e projetos de atividades. Número 5, incentivar a qualificação técnica e formação de recursos humanos. Isso aí é muito voltado à mão de obra. Na hora que a gente fala de transição energética e trazendo a inovação e a tecnologia, a gente também sente falta de mão de obra qualificada. Só que a gente tem que isso há... Oi, ficou melhor agora. Tem que entender que isso abre oportunidades de emprego e também de qualificação. A CEMIG está muito preocupada, o secretário Rony está muito preocupado em desenvolver as pessoas, em capacitar essa mão de obra e, portanto, gerar novos empregos, gerar novas oportunidades. Não só na capital, mas também nessas localidades onde a tecnologia vai chegar lá. Então, são mão de obras qualificadas e esse arcabouço da política de transição energética vai trazer as condições favoráveis para atuar nessa frente. E, por último, o fortalecimento da governança e transparência. Por óbvio, qualquer ação que seja, tem que ter a participação pública, tem que ter a participação dos povos originários, tem que ter a participação dos saberes tradicionais. Não há que se pensar disso, com muita transparência, com muita publicidade dos resultados. E por último, a minha parte aqui são os eixos estratégicos. A partir dessas diretrizes, a gente avança para os eixos estratégicos. Vou falar alguns bem rapidamente. Bioenergia, é claro, se nós estamos falando de recursos naturais, nós estamos falando de biodiversidade, é óbvio que a bioenergia, os biogás, biocombustíveis, metano, tem que estar envolvido, inserido dentro desse processo. Governança e planejamento, é a transparência, é os limites de competência de cada órgão que vai estar envolvido. Eficiência energética, já falei agora há pouco, é consumir mais com menos. Mobilidade sustentável e fluvial e terrestre, isso aqui é importante. As nossas estradas são os nossos rios, o Amazonas em especial, as grandes estradas, nossas vias são os rios, Madeira, Rio Amazonas, e, portanto, as embarcações ainda são alimentadas por combustíveis fósseis. Ainda, eu falo. Então, o programa de transição energética ele vai dar condições para que a gente possa fazer essa mudança da fonte de energia que é consumida por essas embarcações fluviais, que são muito peculiares da nossa região, que são muito tradicionais da nossa região e que vão conviver a vida toda. Nós não podemos estar longe da nossa vocação, que são as embarcações, que são o transporte fluvial. Nós temos que enfrentar isso de forma muito clara. Hibridização de sistemas isolados. Esse nome é um pouco difícil, hibridização, na verdade é uma mescla, é uma combinação de fontes. A partir de uma fonte de energia, por exemplo, fóssil, um grupo gerador, que existe muito no interior, 92 unidades de sistemas isolados são basicamente alimentadas por sistemas fósseis. Lembrando aqui um dado interessante, 92 no universo de 120 unidades de sistemas isolados no Brasil todo. Isso significa dizer que 80% dos sistemas isolados do Brasil estão concentrados no Amazonas. Daí o tamanho do nosso desafio, daí o tamanho do desafio do nosso governador Wilson Lima, do nosso secretário Vilano, do secretário Rony, para enfrentar essa dificuldade, mas a gente vê uma dificuldade, mas também a gente vê uma oportunidade. Eu vou repetir, dos 120 sistemas isolados, o Amazonas representa 92 unidades, isso significa 80% de toda essa unidade. São localidades distantes, difícil acesso, logística complicada, e isso impõe ainda mais o desafio e a vontade de fazer essa transição energética. P&D, inovação e inovação tecnológica. É óbvio que fazendo uma transição dessa tem que estar acoplada com as novas tecnologias, e a gente pode falar aí, a própria hibridização traz uma tecnologia nova, a gente pode falar de hidrogênio verde, a gente pode falar de, por exemplo, que está se discutindo muito na própria ANEEL, secretário, que vai ter um leilão agora há pouco, a semana que vem deve ter um leilão de baterias, armazenamento de baterias, fazendo um sistema de hibridização, com geração térmica, geração solar e armazenamento a partir de banco de baterias. Isso é o primeiro leilão que a ANEEL deve estar fazendo. Então, a transição energética ela já enxerga isso como uma oportunidade. O Amazonas já dá um passo à frente nesse movimento que a própria agência, que é a ANEEL, já tem visualizado isso muito fortemente.
E, por último, minerais raros e, principalmente, energia de fontes estratégicas. Os minerais raros, o Amazonas, secretária Daniela, eu costumo dizer que o Amazonas tem a tabela periódica praticamente toda. O Amazonas tem praticamente xisto, cobalto, enfim, praticamente. E a gente precisa utilizar isso de forma sustentável, precisa explorar de uma forma sustentável essas riquezas naturais. E também, com relação à questão estratégica, a gente está muito voltado a redes inteligentes, que chamamos de smart grid. Então, associado à hibridização, a gente pode acoplar os smart grids, que hoje já é muito comum, especialmente no primeiro mundo, e por que não fazer isso no Amazonas e por que não fazer isso no Brasil? Essa é a nossa mensagem, um pouco do pilado que foi feito. A política ela é bem mais detalhada e o desafio agora é fazer o programa, que aí vai se inserir os projetos, as ações e as atividades. Obrigado. Marco Antônio Vilela, nosso secretário executivo de Gás. Queria que você complementasse aí sobre essa política do Estado do Amazonas de transição energética. Bom, boa tarde. Tá sem... agora sim. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar, pegar carona no que já foi dito e intensificar a fala do desafio grande, que é levar energia para o interior de forma mais sustentável. Porque o secretário Ronner bem falou, na hora da seca, na hora da estiagem, quando os rios não tiveram condições de navegabilidade, foi que se viu que uma cidadezinha, uma pequena localidade, a depender de diesel, ela ia sofrer muito, né? Agora, se a gente colocar, por exemplo, um sistema híbrido, um sistema misto, né, ele vai, obviamente, permitir que pelo menos uma parte do dia, quando tem sol, a cidade não fique totalmente sem energia elétrica. E agora as coisas estão avançando no sentido de se ter baterias para fazer um acúmulo dessa energia. Quer dizer, a tendência é que nós tenhamos esse assunto resolvido e não é tendência, a nossa missão é até 2030. Portanto, está bem em cima. Passa rápido. Bom, como foi a governança disso, né? A CEMIG, a nossa secretaria, é uma secretaria novíssima, 2 anos. Ela é agora o órgão central do nosso Estado na coordenação geral de todos os assuntos de energia, né? Nós temos um Conselho Estadual de Energia, do qual a nossa secretaria faz parte, que é presidido pelo governador Wilson Lima, e uma Câmara Técnica Setorial especializada no setor privado e de sociedade. Então, essa é a estrutura de governança que o Estado tem para tratar do assunto energia. E isso tudo está comportado dentro do projeto que nós estamos propondo. E dentro desse projeto também nós vamos organizar os instrumentos de gestão, porque não é só fazer o projeto, aprovar, mas nós vamos executar esse projeto. E para executar, nós vamos ter que ter instrumento de gestão, instrumento de controle desse programa, né? Que isso vai ser um plano. Vamos fazer um plano que hoje foi assinado e tido com o governador do estado, que nós podemos entregar o plano em até 180 dias, portanto pode ser entregue antes, e eu acho que nós vamos ser capazes de entregar antes. Nós temos que fazer um programa estadual, nós temos que ter indicadores da transição energética, quer dizer, mensalmente nós vamos estar vigiando, vamos estar olhando como é que andam as coisas, um relatório de projeto, um relatório de inserção econômica, porque, veja, vocês imaginem, e é essa a ideia do programa. Também foi colocado aqui que nós temos que fazer o desenvolvimento humano. As pessoas vão ter que estar engajadas nisso. Você montar uma usina no interior, o ideal é que quem toma conta da usina são as pessoas de lá, que nós vamos treiná-las, capacitá-las, é o melhor termo, de forma que elas mesmas façam isso com um controle central aqui, né? Então, nós vamos medir os empreendedores. Uma empresa vai lá e instala uma usina. Mas, sim, e qual é a inserção econômica? Ele tem que dar um relatório para dizer o que é que ele inseriu naquela comunidade de avanço econômico. Porque, senão, só vai ter energia elétrica.
Nós queremos saber, não, foi colocado, a empresa tem que se responsabilizar, a ideia é essa. Não, nesse município aqui ele produz açaí. Então nós vamos comprar uma safra antecipada, nós vamos estimular. É uma empresa grande, que quem monta a placa solar são empresas maiores. Ela tem que ter uma colaboração com o local onde ela está ganhando dinheiro, porque os contratos são longos. Nós temos isso na área de gás, por exemplo. As empresas que estão extraindo gás, que produzem gás no estado do Amazonas, elas fazem inserção econômica nos municípios. É bom, é só olhar o quanto evoluiu o município de Silves, de Itapiranga e os municípios em seu derredor. Mas a empresa vai lá, ela estimula, ela compra a produção antecipada. Então isso é inserção econômica e social. E nós vamos ter um sistema de publicação de transparência do resultado. Eu acho que o Antônio bem lembrou isso. Nós temos que ter acompanhamento. Não é colocar um plano no ar e pronto, já fiz a minha tarefa. Não é isso. Esse plano não é de governo, esse plano é de Estado. Isso aqui é um legado que está se deixando no estado do Amazonas, que se espera. E as notícias são boas, entendeu? O Rony foi muito cauteloso e muito educado, mas eu sou mais mal educado do que a média, tá? Então, vocês me perdoem, mas hoje eu ouvi o governador preocupado com uma coisa, então eu vou me dar o luxo de transmitir para vocês. Nós ainda temos aí a volta de 260 mil moradores do estado do Amazonas que tem energia zero, não tem um pingo de energia elétrica nas suas moradas. Vocês sabem que nesses municípios, e o Rony teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, fomos nós que transmitimos ao governador, um dos problemas de saúde que tem, crianças com 8 anos de idade com hipertensão arterial. Sabe por quê? Porque tudo que eles pescam, tudo que eles têm, como eles não têm geladeira, não têm onde armazenar, o que eles fazem? Salgam. E as crianças comem coisas muito salgadas desde muito cedo. Então, olha que é um programa de transição energética, pode colaborar em ter tanta capilaridade, né? Nós, quando agimos, quando nós levamos à frente, estamos levando à frente isso, olhando todo esse aspecto. Porque quando foi dito que nós fizemos as audiências, o Márcio participou junto conosco, e eu fui em algumas, o secretário Rony foi em outras, e o que nós escutamos dos municípios foi esses casos. Nós observamos isso em loco, não foi ninguém que trouxe para nós, não. Essa observação foi em loco. A pessoa nunca tinha tido uma lâmpada na sua casa. É só vocês fazerem um exercício para saber o quanto isso é duro. Nós temos que reduzir o consumo de óleo diesel no sistema isolado até 2030, 50%, reduzir. Você não precisa resolver de uma vez. Ah, aqui tem um conjunto de motor, ok. Não aumenta o número de motores, aumenta. Bota a placa solar, porque a metade do dia o gerador vai desligar, vai reduzir 50%. Reduzir a pobreza energética até 2030. São essas famílias que têm energia igual a zero. Implantar o programa em até 6 meses. Nós temos, no máximo, isso já foi comentado, 6 meses para entregar o programa do Estado, o programa estadual, o programa pronto. Fulano faz isso, o prazo é isso. Né? A hibridização dos sistemas isolados ela já está começando. Entendeu? A tecnologia está ficando disponível. O que nós fazemos é estimular, participar, fomentar, orientar, e a Secretaria está aberta a qualquer hora para fazer isso. Todas as notícias, todas as ideias de novos equipamentos, todas são muito bem recebidas e a gente procura dar o encaminhamento para que elas sejam implantadas. Revisão dos programas e divulgação dos resultados anualmente. Isso foi uma exigência que nós impusemos no programa mesmo, exigência para nós mesmos cumprir, para que anualmente se faça uma revisão disso. Está indo bem? Não está, vamos ajustar. Não é um programa que não tem dinamismo, não é um programa fechado, ele tem que estar aberto. Entendeu? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu sou apaixonado pela matéria, portanto, eu faria tudo de novo, os que me conhecem sabem disso, mas é porque a vivência levou a gente a ver, a enxergar melhor o quanto a nossa população está carente de energia. Até na própria capital a gente tem alguns problemas. Tá?
Muito obrigado a todos e volto a palavra ao doutor Antônio. Muito obrigado, secretário executivo Marco Antônio Vilela. O Vilela tocou aqui num ponto que eu gostaria de ratificar aqui nesta plenária, e principalmente neste contexto de COP, e que faria toda a diferença estar presente, mas eu, como sou de fora do estado do Amazonas e um observador de políticas públicas, eu não posso me negar de colocar aqui de forma bem enfática do que ocorre hoje no estado do Amazonas, fruto, obviamente, da política do governador Wilson Lima e também da Secretaria da MIG, que é o município de Silves. Silves, e eu sou de fora do estado do Amazonas, posso comprovar minhas andanças aí. Silves hoje representa um dos melhores casos de desenvolvimento local a partir de uma atividade econômica ligada ao setor de energia. O que vocês estão fazendo em Silves, amigo, é benchmark mundial. Tá? Vocês estão pegando a população local, levaram uma escola técnica da mais alta qualidade para Silves, estão formando os quadros, e esses quadros da comunidade estão se apropriando das atividades econômicas locais, sem contar N projetos relacionados à sustentabilidade. Ou seja, quando a gente olha o ESG, para mim não tem caso mais emblemático de se trabalhar o S social, se trabalhar o E ambiental, do que município de Silves no estado do Amazonas. Então, toda a deferência, parabéns por esse trabalho. E aí eu vou chamar o procurador Gembran. Por que, procurador? Você vimos aí que a política de transição energética traz desafios, porque ela vai, em tese, combater alguns problemas que existem no Amazonas, principalmente esse, como áreas isoladas, né? Mas é uma política que nasce muito se comunicando com a população, as audiências públicas, dentro das próprias diretrizes, coloca as pessoas no centro da discussão, mas a gente sabe que tem as questões jurídicas que são necessárias levar em consideração. A sua avaliação de como que essa avaliação jurídica pode apoiar para alavancar e que essas metas, como acabou de destacar aqui o nosso secretário executivo, possam ser execuíveis. Por favor, a sua participação, procurador-geral Gembran. Bom, de início, eu vou cumprimentar o secretário, cumprimentar as demais autoridades aqui que compõem esse painel, todas aquelas presentes aqui também, nosso estado, os ouvintes. E o ponto que eu tenho a destacar aqui é que o papel da Procuradoria-Geral do Estado, eu, na função de Procurador de Estado e chefe da área ambiental, vai ser atuar de uma maneira a viabilizar a construção dessa política por vocês, que são aí agentes políticos escolhidos pelo nosso governo, democraticamente eleito, e é essa a função da Procuradoria: viabilizar, construir, dentro daquilo que foi nos apresentado, muitas das vezes sugerir certos ajustes ou outros caminhos para chegar a essa finalidade que eu aqui, mais uma vez, parabenizo. Eu sou paulista, sou procurador de Estado do Amazonas há pouco mais de 2 anos, e eu gosto bastante de estar participando de reuniões, conselhos, ir até o interior, conhecer alguns, como Borba, dentre outros, para conhecer um pouco a realidade da população amazonense. Não pense que o interior do estado do Amazonas, para aqueles que são de fora, chega próximo do que é o interior do Sudeste. Em uma das reuniões, com comunidades tradicionais, isso no período da estiagem, foi feita a pergunta pelo secretário Eduardo Taveira, de Meio Ambiente, quantos daqueles comunitários a sua comunidade não teve acesso à água potável e energia. E isso por 3 meses, cerca de 3 meses que foi aquele período. Uma grande parte levantou a mão. Então isso não é apenas garantir a obtenção de um recurso financeiro para a viabilização de uma política, é garantir humanidade. É garantir dignidade para o comunitário, que eu tive a oportunidade de indagá-lo, e é um comunitário que vive ali bastante próximo à BR,
319, e perguntei a ele qual seria o ponto principal que ele enxerga como necessário para a construção de uma política, isso nessa reunião. E ele me disse, com um sorriso no rosto, eu quero ter energia. Então eu quero ter energia. Eu tenho 40 anos e ainda não saí da minha comunidade, saio quando venho para a capital, isso que é custeado pelas secretarias de Estado, ou então para o centro daquele município. E ele disse, eu quero ter energia na minha casa, eu quero poder beber água gelada. Então, não pensem que a realidade do povo do interior do Amazonas é uma realidade comum com a dos outros interiores de estado. É claro que outros estados também comportam esse mesmo problema, mas essa transição energética e essa viabilização, eu diria, democratização do fornecimento de energia é um papel essencial do Estado e que a Procuradoria vai estar aí atuando da melhor maneira possível para cooperar com vocês. Parabéns. Obrigado, procurador. Parabéns por esse tipo de atitude. Sempre digo que é muito mais fácil de você avaliar, fazer um julgamento quando você conhece a realidade do que você apenas lê num relatório, num papel, para poder embasear a sua decisão. Então, quando você vai lá no campo, conhece aquela realidade, você vai buscar todas as possibilidades para conseguir viabilizar o projeto, porque você viu diretamente que aquilo é uma necessidade real, né? Então, parabéns por esse tipo de atitude. Acredito que se todos os procuradores fizerem esse tipo de prática, a gente avança mais com as políticas de bem-estar no Brasil como um todo, tá bom? Secretário Rony, sempre que se tem uma política por um ente governamental, que ela é lançada, fica sempre aquela questão assim, e agora, o dia seguinte, né? Queria então que você pontuasse para a nossa plateia o que vai acontecer a partir de agora. Hoje o governador assinou, hoje a gente está apresentando aqui para o público. Quais os próximos passos? Como é que a nossa sociedade amazonense e também de outros estados poderão acompanhar, poderão até mesmo participar agora desse programa de transição energética do Amazonas na prática? Bom, o próximo passo agora, né, vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado, né, foi assinado aqui pelo governador a mensagem governamental, então vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa e lá nós vamos dar todos os esclarecimentos necessários aos deputados para que a gente possa aprovar essa lei, logo depois sancionada pelo governador. Mas desde amanhã, nós já trabalhamos na questão da formatação do programa, na formatação do plano, no plano de ações, para a gente ter claramente o que nós queremos de ação, o que o Estado vai fazer de ação, o que ele vai proporcionar, o que ele vai induzir, né? E aí, a partir daí, formatar indicadores para que a gente possa, em 180 dias, termos o plano, o programa pronto, né? Então, esses são os próximos passos que nós temos pela frente. Eu queria finalizar aqui falando de uma ação que nós fizemos. O procurador falou sobre democratizar a energia. E o que nós queremos com isso, e essa é a fala do nosso governador, é que ele faça sentido o programa de transição energética. Qualquer política pública no estado do Amazonas precisa fazer sentido para quem está na capital, que está trabalhando, está no seu escritório com ar-condicionado, confortavelmente, mas que faça sentido para a população que está distante, que precisa chegar lá de barco, de canoa, que não tem energia. Então isso precisa ter alguma utilidade também para essas pessoas. E eu vou narrar um caso aqui. Nós fizemos uma ação numa comunidade chamada São Pancrácio. A maioria das pessoas conhece o município de Parintins, onde tem a festa dos boi-bumbás. Mas São Pancrácio, ele fica no município de Parintins.
Então, de Manaus para Parintins é cerca de 1 hora de avião, de Boeing. Mas quando você chega em Parintins, aproximadamente 2 horas de uma voadeira, que é uma embarcação menor, você chega na comunidade de São Pancrácio. E o Leão de Tucuruí, ele passa por cima de São Pancrácio, mas ele não desce para a comunidade de São Pancrácio. Então as pessoas ali naquela comunidade estão olhando o Leão, que leva a energia até Manaus, mas eles não são beneficiados lá por questões de viabilidade econômica em si. Então, nós precisamos encontrar soluções para essas pessoas. E nós fizemos uma ação onde nós colocamos energia solar em algumas casas dali daquela comunidade. E teve uma senhora específica, foi a primeira moradora que nós colocamos, e que ela falou para a gente, agora tem algumas coisas que eu vou poder fazer. E eu falei, o que a senhora vai poder fazer? Primeiro, eu vou beber água gelada. Segundo, vê bem, gente, enquanto a gente está discutindo, o mundo está discutindo IA, ChatGPT, vários outros sistemas computacionais, evolução tecnológica, ela quer beber água gelada. Eu vou poder assistir a novela. Por que não ela não poder assistir a novela? Ela pode. Eu vou poder agora trabalhar. Por quê? Como é que a senhora trabalhava? Porque eu passo a manhã na roça e à noite eu vou fazer bijuterias de sementes para vender depois em Parintins, na sede do município. O Márcio é de Parintins. Mas como é que a senhora trabalha se não tem energia? Aí ela mostrou uma lâmpada, que eu juro, desse tamanho a lâmpada, ligada a uma pilha. E aí com essa lâmpada, com essa pilha, ela fazia as bijuterias dela para vender na sede do município. Então esse é o desafio que nós temos. Precisa fazer sentido, a transição energética precisa chegar na capital, em Manaus, mas precisa chegar lá no interior. Precisa chegar nessas pessoas que precisam. E aí a gente tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, nós temos comunidades ribeirinhas, pescadores. Então, é isso que nós pretendemos, é essa diretriz que o governador Wilson diariamente passa para nós, para que a gente tenha esse olhar, o olhar de chegar, além da copa das árvores, chegar no cidadão, naquele que protege. Eu agradeço a todos aqui, deixo aqui a nossa secretaria à disposição e desejo a todos ainda bons dias aqui de COP, que a gente possa cada vez mais levar essa discussão e trazer soluções para as pessoas. Obrigado. Encerramos, então, nossos agradecimentos aos nossos painelistas desse excelente painel que discutiu a política de transição energética para o Amazonas. Muito obrigado a todos.